Olá você, vamos continuar a nossa leitura comentada do livro A Lei, do Frédéric Bastiat. E nesse episódio, o socialismo é espólio legalizado, é roubo legalizado. Nesse episódio a gente vai ver por que socialismo é roubo legalizado, o que você pode fazer com isso, como isso é um problema de contradição legal. Você usar a lei para fazer socialismo é um problema de contradição inerente que força você a uma escolha moral sobre ou ter lei ou ter socialismo. Você não pode ter os dois realmente, não, eles são coisas contraditórias inerentemente. Isso pode vir de um desejo também muito sincero, muito caridoso, muito bom da parte da pessoa, de fazer caridade, de fazer, filantropia, vamos ajudar os outros. Porém, não é assim que filantropia funciona, isso é roubo. E, uma vez que você admite isso, você entra num declive escorregadio de protecionismo e socialismo e acaba, eventualmente, no comunismo, porque uma vez que você faz uma escolha, você vai numa direção e acabou a história, você vai eventualmente ter que confrontar a ideia de comunismo e você vai ter um problema com isso. Bastiat começa já com a redação dele, Socialismo é roubo legalizado, em que ele volta ao Montalembert e ele fala, falaram que o Montalembert falou que tinha que fazer guerra contra o socialismo. Daí falaram, você quer matar o socialista? Ele falou, não é isso, gente, calma, vocês me entenderam errado. O que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer guerra contra o socialismo usando a lei, a honra, a justiça. Aí o Bastiat pergunta, de uma maneira muito educada, como? Como é que você vai usar a lei para fazer guerra contra o socialismo? Como é que vai funcionar isso, meu amigo? Porque, e ele falou pra você não tá entendendo que você entrou num problema aqui, meu amigo, porque o socialismo quer usar a lei. E vamos contrastar socialismo com comunismo. Aqui ele tá usando o socialismo no sentido mais socialismo fabiano, o confisco e redistribuição de propriedade e o nivelamento da sociedade, então, mas todo o objetivo do socialismo tem que ser atingido por votação, por uma mudança, vamos usar a lei, vamos mudar a sociedade, não vai ser golpe, fuzilamento, tal, não vai ser assim, vamos ser uma mudança. Isso que é o socialismo, que é em contraste ao comunismo. O comunismo fuzila todo mundo, resolve o problema, redistribui, ele contrasta mais nesse sentido, ele diz que socialismo é mais aquela lei da Dilma lá de conselhos populares, certo? Nós vamos passar uma lei que tem os conselhos populares e os conselhos populares vão fazer a lei e eles vão tomar propriedade e devagarzinho a gente vai para uma reforma comunista. Venezuela é o grande exemplo disso, certo? É isso que o socialista quer. Ir pervertendo a lei, invertendo a coisa toda e tomando as instituições e devagarzinho fazendo essa mudança. Fala, os socialistas querem a lei. Eles querem entrar na lei e usar a lei para roubar. Então, como é que você vai fazer, como é que você vai usar a lei para lutar contra o socialismo sem retirar da lei a noção de roubo legalizado? A noção de protecionismo, porque você já admitiu, certo? Uma vez que você admite, não, a lei pode sim tirar uma coisa de uma pessoa e pôr na mão de outra. Por exemplo, INSS, FGTS, CLT, empréstimo subsidiado via BNDES para empresa grande, pagamento de título de dívida, protecionismo, tarifa de importação. A lei chega lá, pega uma coisa sua e dá para outra pessoa. Você está já admitindo que a lei pode fazer isso, certo? Certo. Então você gosta disso, gosta. Mas você não gosta de socialismo. Não. Você não está vendo um problema aqui, meu amigo. Sabe? Isso é uma cutucada, em especial, para muitos conservadores, eu diria até pseudo-conservadores, que defendem CLT, que defendem BNDES, que defendem Banco Central, que defendem Petrobras, que defendem protecionismo da indústria nacional. Falando, não, a lei tem que sim dar vantagens a algumas pessoas e desvantagens às outras, mas só as que eu quero. Quando é socialismo aí não pode. Peraí, então como é que você vai... Qual que é o teu argumento aqui, meu amigo? Aonde você acha que isso aqui vai dar? É mais ou menos esse o problema. Porque daí ele fala, peraí. Então, o que você vai precisar fazer, o Bastiat está falando para o Montalembert, o que você vai precisar fazer é o seguinte, você vai ter a lei, e a lei faz o roubo legalizado, mas você vai ter que impedir os socialistas de entrarem para fazer as leis, de maneira que você mantenha a lei só em protecionismo. Você mantém só em espólio legalizado, do jeito que você acha bonito, mas daí, e vocês aqui estão fazendo as leis de como a população vai ser roubada para favorecer interesses pessoais. Mas quando o socialista quer entrar para fazer lei, não, você não, meu amigo. Então você vai ter que restringir direitos de votação.
Você vai ter que falar, não, todo mundo pode fazer lei para pegar dinheiro do outro, exceto socialistas. E indiretamente ele meio que pergunta, mano, com que cara que você vai querer fazer esse argumento? Isso é absurdo. Isso não vai funcionar. E ele fala o seguinte, você vai ter uma escolha. Você tem uma escolha entre 3 posições sobre o que a lei vai fazer. No fim das contas são 2. Ele fala, e se a próxima redação dele? Ele fala, a escolha na nossa frente. Ele fala, a questão do espólio legalizado, do roubo legalizado, precisa ser decidida. E a gente tem 3 jeitos de decidir como é que vai ser o roubo legalizado. Poucos roubam muitos, por exemplo, uma monarquia absolutista. Quando eu falo monarquia, gente, vocês têm que entender que eu tô falando assim no canal, quando eu falo monarquia, eu tô falando monarquia absolutista. Monarquia parlamentar é um negócio complicado. Você ainda tem o parlamento lá no meio, e em muitos casos o rei é um enfeite. Então é mais complexo, ok? Você tem uma monarquia absolutista, então você tem um rei, uns 10 duques, uns 100 condes, digamos assim, uns 150 condes, mas a sua corte você tem aí, vai no total, entre 500 e 5 mil pessoas, num país de, digamos, 10 milhões de pessoas, então são aí entre 500 e 5 mil pessoas roubando 1 milhão. Poucos roubam muitos, certo? O resto, e quem o reizinho vende um monopólio aqui, vende um monopólio lá, ajuda com coisa. Você vai ter muito pouca gente vivendo aos custos de muita gente. É uma monarquia absolutista, de maneira geral. Ou, a enorme maioria do número de impérios que já existiu ao longo da humanidade caía nisso. Falou, você tem outra escolha. Todo mundo rouba todo mundo. Exemplo, democracia. Que é, por exemplo, o maior exemplo de todo mundo rouba todo mundo é o INSS. É um sistema onde os velhos escravizam os jovens. E todos os jovens, todo mundo que está trabalhando é obrigado a pagar para os velhos. Mas também tem todo um monte de gente ali no meio dentro do INSS também que está recebendo o negócio. Mas também um monte de gente que está recebendo INSS também está pagando INSS. Então todo mundo está roubando todo mundo. No fim das contas você tem mais ou menos isso. Tarifas de protecionismo. Bom, todos os países erguem tarifas de protecionismo um contra o outro, então tá roubando o outro, tá todo mundo roubando todo mundo. Você tem essa situação idiota, onde você para e pensa, cara, mas peraí, o assaltante vai lá e rouba a TV do cara. O cara fala, perdi uma TV, quero uma TV. Ele vai lá e rouba a TV do cara. É meio idiota isso, né, meu amigo? Mas em última análise, o que é o socialismo. Todo mundo rouba todo mundo. O comunismo é essa descrição, né? Aquela proposta de anarcocomunismo, certo? A liberdade via escravidão sistematizada. Todo mundo pode roubar todo mundo quando quiser. É um sistema que você pode montar também, meu amigo, só que isso não vai dar muito certo. E a terceira opção que ele dá é, ou ninguém rouba ninguém. Não acho que é uma escolha muito complexa. Ninguém rouba ninguém. E eu falo, você tem que fazer essa escolha. É uma escolha muito simples e você vai precisar fazer isso. E uma vez que você escolhe, e por isso que eu digo que no fim das contas são 2 escolhas. Uma vez que você escolhe pouca gente rouba todo mundo, cai de novo no aviso que o Bastiat faz. Que ele fala, ó, uma vez que pouca gente rouba todo mundo vai querer entrar para fazer leis. Porque ou os caras vão querer derrubar esse sistema para ser eles, então os poucos que vão poder roubar todo mundo, ou eles vão querer entrar no sistema para também produzir as leis, para então poder roubar todo mundo, e você tem uma situação onde todo mundo rouba todo mundo. Então, eventualmente, se gringola para roubo ou não roubo. A escolha é relativamente simples. Ele volta então para um ponto aí que fica um pouco repetitivo, eu só vou passar por cima, que ele fala, a função certa da lei. A função certa da lei é evitar roubo. A lei é a organização da justiça. E a lei usa força. Como é que você vai usar força para, então, quebrar a justiça? Você está pervertendo a lei, certo? Então, se você está usando a lei para roubar a coisa das outras pessoas, você não está usando a lei, você só está roubando mesmo. Então, você tem que fazer, no fim das contas, uma escolha. Você quer ter uma lei ou não? Porque se você tem uma lei que sanciona roubo, isso não é uma lei. Isso é uma lei pervertida. Isso é alguma coisa que eu não sei do que você está falando. É só uma sistematização do roubo. É só o PCC loteando quais são os bairros da cidade que quem pode roubar e se um cruzar o outro rola porrada. É só isso. No fim das contas, na prática, é isso. E aí, então, ele vai para um problema que ele fala que a atração sedutora do socialismo, mas que vale para muita gente aí que não se identifica como socialista, mas está defendendo isso. Defende isso que ele diz. Ele fala, olha, o problema, e ele fala isso em 1848 e ainda é verdade no Brasil. Pra você ver como a gente tá parado no tempo, 150 anos aí. O problema que ele tava falando 150 anos atrás na França, a gente tem hoje aqui. Ele fala, o problema é que tem algumas pessoas que acham que a lei não tem que ser só certa, ou justa, ou de proteção, ou de defesa. Não. Ela tem que ir um passo além.
o chamado os progressistas, né? A lei tem que ser filantrópica. Não basta que a lei seja certa, que ela defenda os outros. Ela deve fazer aquilo que eu acho que é uma coisa boa. Vai dar errado isso aí, meu amigo. Vai dar errado isso aí. E ele fala, é atrativo isso porque... Certo, você gostaria que mais coisas boas fossem feitas. Seria legal, não? Você tem umas ideias de quem deveria ser ajudado e quem tá com coisa demais, que você acha errado. E você gostaria que essas pessoas fossem obrigadas a ajudar, que quem tem demais fosse obrigado a ajudar quem não tem. Você gostaria que os pobres tivessem ajuda. Chama atenção, sim. Só que ele fala, ó, uma vez que você entra nesse caminho, isso entra numa contradição. Ou você vai ter filantropia forçada, você vai ter grupos armados andando por aí, parando as pessoas e dizendo, me dá suas posses, eu quero dar ela para outras pessoas. E se você não fizer isso, eu te mato. Ou você vai ter um sistema de lei. Você vai ter que fazer uma escolha. Ok? E, porque ele fala, você não pode ser livre e não livre ao mesmo tempo. Você não pode ter um sistema de lei que protege você, a sua pessoa, a sua propriedade, a sua integridade, a sua dignidade como uma pessoa humana, um ser humano. Você não pode ter um sistema que faz isso e um sistema que aleatoriamente pode chegar e tomar propriedade. Isso é contraditório. Você não pode ser livre e não livre ao mesmo tempo. Isso não faz sentido lógico. E ele vai então para a próxima redação dele, que já o título mata. Fraternidade forçada destrói liberdade. Porque ele falou, primeiro, fraternidade, não tem como você querer me falar de fraternidade sem a palavra voluntário. Eu não sei do que você está falando. Se você está falando se você está falando de uma fraternidade que não é voluntária, eu não sei do que você está falando. Isso eu lembro de uma história do Andrew Napolitano, que ele estava falando sobre o Papa atual. Bergoglio. Enfim, lembrei o nome do Papa. Não lembrei o nome do Papa como Papa, mas enfim, o cara da Argentina aí. Que ele tava falando, o problema é que o Bergoglio resolveu falar umas coisas de economia, falando que tinha que ter aí mais, né, Estado, redistribuição e tudo mais. E o Andrew Napolitano, libertário católico, foi lá e escreveu um artigo falando, olha, o Papa é infalível quando ele fala de moral e teologia. Aí ele é infalível. Eu, Rafael Lima, não sou católico, porém o Andrew Napolitano é. E ele estava falando, olha, eu como católico acredito que o Papa de fato é a representação de Deus na Terra. E de fato é um canal para a gente se encontrar com lições maiores. Em moral e em teologia. Quando ele fala de economia, a coisa não é por aí. E se ele então fala que nós deveríamos sim fazer caridade, que a gente deveria ser obrigado a fazer isso, que isso é um dever, a caridade deve ser feita do coração das pessoas, da vontade explícita delas. Porque elas acham que aquilo é bom. Que esse é o conceito da caridade. Se alguém chega e fala pra você, cara, eu doei R$1 milhão pra um orfanato aí. Você pergunta, nossa, por quê? Então, porque uma galera entrou lá na minha casa e roubou o dinheiro e deu pro orfanato. Então olha como eu sou uma pessoa boa. Não, você não é uma pessoa boa. Isso tem que ser feito porque você quis. Uma vez que você força isso a acontecer, você destrói a liberdade das pessoas de fazerem isso. Em primeiro lugar, você destrói a liberdade delas como indivíduos, porque você não tem mais acesso à sua propriedade, você perdeu esse direito. E você destrói a própria natureza de que um ser humano é. Tudo isso é apagado. E ele cita ele fala, um cara aqui, um Lamartine, mandou uma carta para ele, pro Bastiat, e falou, sua doutrina é muito bonita, mas ela é só metade da minha ideia. Você parou em liberdade, a liberdade do indivíduo. Eu vou até fraternidade. E o Bastiat respondeu dando um zen gigantesco no Lamartine, falando, o problema da sua doutrina é que a segunda metade dela, que é a fraternidade, vai destruir a primeira, que é a liberdade. Não tem como você ter fraternidade forçada. Não existe isso. O que existe é roubo legalizado, só. Se você tem uma sociedade caridosa, uma sociedade em que as pessoas acham que satisfaz as necessidades dela, que satisfaz a vontade dela ajudar uma outra pessoa porque ela acha que ela deve fazer aquilo, que ela vai se sentir melhor como indivíduo, ótimo. A Ayn Rand toca nisso. Ela distingue esses dois tipos de caridade, ela distingue de um jeito diferente.
Ela coloca coletivismo, que também é parte fundamental dessa filosofia. A gente fala, o problema da caridade é que ela deve ser feita por uma vontade individualista egoísta. Aí você pensa, caridade egoísta? Bom, sim, você está dando dinheiro para alguém porque você acha que é aquilo que você tem que fazer. Que você acha que é aquilo que vai te... Que você pensa, não, eu quero ajudar esse cara, eu acho que isso aqui tem valor, eu gosto dessa ideia, eu gosto dessa pessoa, eu quero ajudar ela, eu fico feliz de estar fazendo isso, porque eu como indivíduo estou fazendo isso, só atende os meus valores, Isso é diferente de você ser forçado a fazer caridade, talvez até por injunção moral. Você fala, não, você não tem direito à felicidade, é proibido que você se sinta bem, ou feliz, ou honrado, ou bom, uma pessoa legal, se você não é caridoso. Você não pode. É ilegal você se sentir, é ilegal moralmente falando, você se sentir bem se você não faz caridade. Você é proibido de viver como uma pessoa humana digna, feliz e orgulhosa de você mesmo se você não deu tudo que você tem pra todo mundo. Você não pode fazer isso. E ela sintetiza isso falando, você não é obrigado a comprar a sua dignidade de volta de cada mendigo que te pede uma moeda. Certo? Se você vê um cara que você fala, não, eu quero te ajudar. Bonito. Se alguém te pede ajuda e você fala, desculpa, não, você tem esse direito. E se você falar isso, você não perde a sua dignidade como um indivíduo. Isso é uma coisa que a Ayn Rand depois ia sentar porrada em cima, que é uma coisa fundamental de se compreender. Porque depois a gente distorce essas palavras de individualismo, coletivismo, então a gente entende isso mal. É isso que a Ayn Rand quer dizer e avança também esses conceitos do Bastiat que ele coloca aqui. Não, só existe fraternidade voluntária, meu amigo. Você pode querer usar a lei para forçar isso, mas você não está falando de caridade, você não está me falando de uma sociedade filantrópica, você não está me falando de uma sociedade boa. Você mal está me falando de uma sociedade, porque você está fazendo uma sociedade onde roubo é sistematizado. Você mal está me falando de uma sociedade aqui em primeiro lugar, meu amigo. Você está destruindo toda a liberdade desses indivíduos e institucionalizando o roubo como um sistema social. Apenas que o seu sistema particular de roubo beneficia as pessoas segundo a sua visão. Porque muitas podem discordar. Esse é o problema que você vai ter. E o problema disso, ele fala, o problema é que o roubo viola a propriedade. Plunder, né? O espólio viola a propriedade. Ele fala, o problema, e ele fala, eu uso a expressão plunder, roubo, espólio, de um senso literal. Ele fala, eu uso na definição científica. É a ideia, vamos traduzir aqui, a ideia oposta de propriedade. Salários, terra, dinheiro, tanto faz. Roubo é espólio, plunder, que é o termo que ele usa, é quando uma porção da riqueza de alguém é transferida dessa pessoa, que é dona dela, sem o consentimento dela e sem compensação, e seja isso por força ou fraude, então inflação entra aqui, de certa forma, para alguém, essa propriedade então é transferida para alguém que não é dono dela. Ele fala, bom, se isso aconteceu, eu estou dizendo que a propriedade foi violada e que esse é um ato de espólio. Você tem alguém que é dono de alguma coisa, o governo vai lá, tira, por ameaça de porrada, por fraude, via imprimir dinheiro no Banco Central, empréstimo subsidiado, tira dívida lá, joga no teu nome, você paga isso em inflação na prática, porque o governo imprime dinheiro, passa isso em empréstimo subsidiado, bota lá no BNDES, o BNDES empresta para as empresas amigas do governo, elas ganham dinheiro, você perde, roubo legalizado. Simples. Só que o que ele distingue é que ele fala assim, eu não estou dizendo que quem recebe isso é um ladrão. Ele é um receptador, na verdade. Então você pode falar assim, mas então você quer dizer que eu que trabalho no serviço público sou um ladrão pungista, um criminoso, você está querendo dizer... Não, eu estou dizendo, o que o Bastiat diz é que assim, na verdade você é mais um receptador. Eu não estou criticando, eu como o Rafael Lima e o Bastiat, eu concordo nisso com ele, não estou criticando quem recebe, como falar, você é um ladrão, você é um problema, não. Eu estou criticando o sistema, você está envolvido nele e provavelmente nem sabe o que está acontecendo, o que é pior. Você não identifica quem é a vítima, quem perdeu aquilo ou o que ele deixou de ter. Você não identifica o sofrimento de quem foi roubado, você não sabe o que aconteceu, só cai um dinheiro ali na sua conta, você acha, não, é meu direito adquirido. Você não vê a coisa. Então você não reconhece o roubo tão imediatamente. Você receptou. Muito provavelmente um crime muito menor. Mas ele fala, o que ele está criticando aqui é o sistema de roubo, é a sistematização desse roubo como uma formação de organização de sociedade. E é isso que libertários criticam. Ele fala, eu me sinto mal que essa palavra seja ofensiva. Roubo, espólio, desculpa.
Eu tentei procurar uma palavra, ele fala aqui na redação dele, eu tentei procurar uma palavra, mas não dá, é isso aí, desculpa. Mas ele deixa isso claro, o que ele está atacando é o sistema, essa lei, essa ideologia, não quem está recebendo. Quem está recebendo, muito provavelmente não faz a primeira menor ideia do que está acontecendo, não faz ideia dessa filosofia, é mais uma vítima da fraude que tá participando disso tudo e não sabe exatamente o que está acontecendo. É mais alguma parte ali que não sabe nem como ele foi usado para cometer um crime, mas foi usado e depois quando saca até fala, olha o troço que eu me envolvi. É mais nessa direção que ele está querendo dizer dessa sistematização de roubo. E o legal é que ele já encerra dando o próximo toque do que ele vai falar lá pra frente, que ele fala, bom, tem mais ou menos tem basicamente 3 sistemas de roubo legalizado. Ok? E ele falou, eu não duvido da sinceridade de quem defende esses sistemas. Eu acho que quem defende isso realmente acha que é uma boa ideia, ou tem os seus motivos. Eles estão errados. Mas eu tô falando que eles são pessoas más, ou que eles são pagos, que eles são vis, embora provavelmente tenha uns mortadela por aí, mas enfim. Muitos também nem sabem exatamente o que eles estão defendendo, tem muito idiota útil nessa história, mas ele fala, o problema é que você tem esses 3 sistemas de roubo legalizado, protecionismo, socialismo e comunismo. Uma vez que você admite protecionismo, você vai para o socialismo, uma vez que você vai do socialismo, o resultado final é comunismo. O único jeito é você voltar para a função original da lei, e você não precisa voltar de socialismo para a lei correta via protecionismo. Você não precisa subir. Você pode voltar de uma porrada só, tá? Não precisa ter vergonha, não. E eu queria dizer o seguinte, o espólio legalizado é mais visível no comunismo porque é espólio completo, é roubo completo. Certo? Os soldados vão lá na casa do cara, tiram ele da casa, executam o cara, colocam alguém ali lá dentro, e se alguém da galera que está assistindo reclamar, é executado também e está resolvido o problema. Ali você meio que entende rapidamente o que está acontecendo. Ele fala, o problema é que isso que é mais engraçado. Ele não fala que o protecionismo é o mais disfarçado. Ele fala que o socialismo é o mais disfarçado. Que o protecionismo, você parar pra pensar assim, não, tal indústria tá ganhando o benefício do governo e o produto tá mais caro e quem paga sou eu. Você meio que entende quem tá perdendo e tá ganhando. Só que o problema do socialismo é que você tem essa coisa de todo mundo rouba todo mundo. Então você pensa, mas eu tô ganhando alguma coisa, né? Mas todo mundo está ganhando alguma coisa. É mais difícil de você entender. Você tem, por exemplo, toda essa... você tem, assim, esse novo estado em que uma fatia enorme da população é funcionário público. 30% dos trabalhadores são funcionários públicos, digamos. Você pensa, poxa, mas uma grande proporção... Como é que pode ser um grande esquema de roubo se uma grande porção das pessoas está nisso, certo? O protecionismo é mais fácil de identificar. É aquelas empresas filha da mãe que estão ganhando as nossas custas, certo? Anatel, por exemplo. E o cartelzinho de telecom ali. Você olha e fala, eu tô sacando. Petrobras, você fala, não, eu sei quem tá perdendo, eu sei quem tá ganhando. Curiosamente ele faz essa diferenciação que eu acho muito legal. Ele fala que esse protecionismo é mais difícil de você manter por muito tempo porque a galera saca. Então ou você tem todo mundo pedindo pra isso acabar, pra esse protecionismo acabar, ou todo mundo começa a pedir esse protecionismo, certo? Se a lei deu alguma coisa, por precedente todos são iguais perante a lei, eu quero meu benefício também. Então, ou o negócio volta para a função original da lei, o que é raríssimo na história, ou vai para socialismo logo e a gente já engrena para comunismo e vamos lá. Mas eu falo, independente da sinceridade ou não dessas pessoas, o fato é que elas estão defendendo roubo. Parcialmente em filantropia, mas numa falsa filantropia, que ele fala lá no começo, lá no nosso primeiro vídeo, segundo vídeo, se eu me lembro bem, que eu falei. Ele fala, uma ganância burra ou falsa filantropia. Uma filantropia, mas não é bem isso aí, é só um sistema de roubo. E ele fala, bom, então, explicado isso, vamos então examinar da onde vem essa tendência, de onde vem essa aspiração popular, que ele fala aqui, essa aspiração popular que clama, que alega alcançar o bem-estar da população via roubo generalizado. Da onde que vem essa vontade? E aí a gente vai pro nosso próximo vídeo. Eu vejo você lá. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Se você quiser comprar o livro, ele tá em versão PDF, MOBI, etc. Lá no link, lá na descrição do Instituto Mises Brasil. Gratuito, tá de graça. Sim, vai ter livro grátis.
Quer dizer, vai ter o custo livre da internet ali, o custo de você estar assistindo aqui, as outras coisas que você podia estar fazendo, porque não tem almoço grátis, mas enfim. E se você gosta da versão física, também você pode comprar o livro lá no link aí, tá na descrição. Tchau, tchau.